Bom, agora vamos dar continuidade aqui na nossa parte 2 da aula de português, colocando na página 260. Página 260, vamos corrigir as atividades aí sobre os verbos. Sublinhe os verbos. Então, a gente já sabe que os verbos indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. A menina canta. O que a menina faz? Canta. Então, aqui canta é um verbo, é uma ação que ela faz, né? Que ela pratica. A menina dançou. O que a menina fez? Dançou. Uma outra ação aqui, tá? Que ela praticou. O menino ri. Qual é a ação do menino aqui? O que o menino está fazendo? Está sorrindo. Então, o menino ri. Então, o verbo ri. A mulher lê. O que a mulher faz? Lê. O verbo aqui, ler. O gato miou. O que o gato faz? O que o gato fez, né? Miou, porque está aqui no passado, né? Miou. Trovejou a noite toda. O que aconteceu durante a noite toda? Trovejou. Aqui, o verbo trovejar. É um fenômeno da natureza. 2. Complete as frases de acordo com o modelo. A. O desenhista pratica a ação de desenhar. Então, a ação aqui é o verbo. O que o desenhista pratica? Ele faz o quê? Desenho. Ele tem essa arte de desenhar, tá? A professora pratica a ação de quê? O que a professora faz? Ensinar. Então, ensinar. Ela ensina os alunos. O palhaço pratica a ação de divertir. Então, o palhaço diverte, né, as crianças, o seu público. O aluno pratica a ação de estudar. Estudar. O agricultor pratica a ação de plantar. Plantar. Então, tudo isso daqui, todas essas ações são verbos. Pinte somente as palavras que indicam ações. Ordem é uma ação? Não. Amar? Sim. Então, vocês irão pintar aqui amar, né? Amar. Respeitar também é uma ação. Lembrando aqui que a ação é um verbo e esses verbos são terminados em ar, ir, tá bom? Então, respeitar é um verbo também, é uma ação. Imaginação é uma ação? Não. Correr? Sim. Brilhante? Não. Respeitoso? Não. Pular? Sim. Sorrir? Sim. Noite? Não. Como que eu sei? Ó, existe noiter? Não. Então, não existe esse verbo noiter. Ah, eu noitei, noitai. Brilhar? Sim. Medo? Não. Próxima página aí, então. Vamos dar continuidade na página 262. Complete as frases com o verbo arrumar no tempo passado. Então, arrumar, nós vamos passar esse verbo arrumar para o passado, quer dizer que já aconteceu, tá? Então, eu o quê? Eu arrumei. Eu arrumei. Arrumei. Isto. Meu cabelo. Tu o quê? No passado, arrumaste. Tu arrumaste meu cabelo.
já aconteceu. Nós arrumamos meu cabelo. Vós arrumastes meu cabelo. Eles ou elas arrumarão meu cabelo. Então, aqui já aconteceu, tá? Esse verbo arrumar aqui, nós conjugamos ele no passado. Continuando, conjugando o verbo no passado. Agora, o verbo varrer. Eu varri a casa toda. Tu o quê? Tu varreste a casa toda? Varreste a casa toda. Ele ou ela varreu a casa toda. Nós varremos a casa toda. Vós varrestes a casa toda. Eles ou elas varreram a casa toda. Só lembrando que o eles ou elas aqui no passado termina com AM. Vamos para mais um verbo aí, conjugando ele no passado, que já aconteceu. Eu subi até as nuvens. Então, lembrando que a gente vai mudar o comecinho aí da palavrinha, né? O finalzinho da palavrinha vai ficar igual, né? Eu subi até a nuvem, tu subiste. Então, o S e o T vai continuar igual aí no tu, né? Então, tu subiste até as nuvens. Ele ou ela subiu até as nuvens. Nós subimos até as nuvens. Subimos até as nuvens. Vós, eu vou apenas acrescentar o S aqui, ó. No tu subiste, que está no singular, no plural passa para vós subistes até as nuvens. Eles ou elas subiram até as nuvens. Então, lembrando que na conjugação dos verbos aí, tá? O que vai mudar? Vai mudar aí o sentido da palavrinha, né? Do verbo, tá? Mas o finalzinho aí vai ser igual, tá bom? Então, igual aí, ó. Varri, vai ficar subir. Subiste. Lembrando aqui, ó, o S e o T, ó, S e o T. Subiu, varreu, ó, terminou com U, aqui termina com U também. Subimos, ó, varremos, o mós. Subistes, ó, no plural, tes aqui também varrestes, o tes no plural. Subiram, AM, varreram, AM. Bom, é treino, o verbo é treino, tá? Página 200 e... Vamos aqui para a nossa próxima atividade, 264, página 264. Complete as frases usando o verbo tomar no futuro. Verbo tomar no futuro quer dizer que ainda vai acontecer. Eu o que, gente? Banho de sol. Tomarei banho de sol. Tomarei. Tu o que? Tomará banho de sol. Tomará. Tomarás, né? No futuro. Tomarás. Tu tomarás banho de sol. Ele ou ela que tomará banho de sol. Tomará, tá? Ele ou ela. Então, aqui, gente, eu acrescento S, não significa, né, que a frase aqui está no plural, tá bom? Então, ela está no singular. É porque quando eu utilizo tu, tomarás, quando eu uso esse termo aqui, eu vou falar tu tomarás, aqui o tomarás com o S. Ele ou ela tomará banho de sol. Nós o quê? Tomaremos, né? Tomaremos banho de sol. E vós? Vós tomareis
tomareis banho de sol, eles ou elas tomarão, com a ó tio, tomarão banho de sol. Leia as frases e reescreva-as colocando os verbos no tempo do futuro. Paulo ganha a partida. Qual é o verbo aqui desta frase? O que Paulo faz? Né? O que aconteceu com Paulo? Ganha a partida, não ganha? Então, o verbo ganhar aqui. Eu vou passar o verbo ganha para o futuro. Então, Paulo que ganhará a partida. Ok? Carlos estuda a lição. Carlos, o que Carlos está fazendo? Ele está estudando a lição, não tá? Estuda quer dizer que está no presente, está acontecendo agora. Vou passar para o futuro. Estudará a lição. Estudará a lição. Marta anda de barco. Nesse momento, Marta está andando de barco. Mas, se eu passar para o futuro, o que vai acontecer com Marta? Marta andará de barco. André limpa os seus sapatos. Então, está no presente aqui o que André está fazendo. Se eu passar para o futuro, ele limpará os seus sapatos. Guilherme monta no cavalo. O que Guilherme está fazendo neste momento, no presente? Ele está montando no cavalo. E o que vai acontecer no futuro? Montará no cavalo. Muito bem. Terminamos então aqui as atividades sobre os verbos no presente, que está acontecendo nesse exato momento. No passado quer dizer que já aconteceu e no futuro ainda vai acontecer. Bom, vamos agora para o nosso último conteúdo, então, do livro, que é sujeito e predicado. Vamos lá. Só um pouquinho. Então, na página 267 do livro de português, nós temos aí o conteúdo de sujeito e predicado. Então, quando a gente pronuncia uma frase, tem o sujeito e tem o predicado. Para eu entender melhor o que é o sujeito, eu sempre faço a pergunta para o sujeito. Quem? Igual aqui eu tenho uma frase. A Joana toca guitarra, tá? Quem toca guitarra? Quem toca guitarra é quem? A Joana. Então, Joana é o sujeito que pratica a ação, tá? E o predicado, tá? É essa resposta ao sujeito, tá? É essa ação que a Joana faz. O que a Joana faz? Toca guitarra. Então, sujeito e predicado não é difícil, tá bom? Então, para você saber qual é o sujeito de uma frase, nós chamamos também frase de oração, tá? Eu faço a pergunta quem, tá? Como a professora colocou o exemplo aqui. A Joana toca guitarra. Quem toca guitarra? Joana. Então, Joana é o sujeito, tá bom? Tá, professora, qual é o predicado desta frase? Qual é a ação que a Joana faz? Ela toca guitarra. Então, toca guitarra é o predicado. Vamos voltar lá para o livro para a gente ver o que o livro traz para a gente aí de explicação. O jardim da minha casa. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Floriano é o da casa de Beto. O da minha casa é o meu pai, João. Meus amigos e eu temos
temos uma verdadeira paixão pelo jardim das nossas casas, mas só eu tenho o privilégio de ter meu pai cuidando do jardim. Assim, enquanto cuidamos dele, conversamos e brincamos horas esquecidas. Então, aqui nesse pequeno texto aqui, tá falando muito do quê? Está falando do Francisco, está falando aqui do Floriano, tá? E está falando do jardim de uma casa. Mas o que a gente quer saber desse pequeno texto aqui, tá? É o que é o predicado e o que é o sujeito aqui que está informando neste texto. Então, o texto, eu pego as orações, que são as frases. Aqui eu tenho a seguinte frase. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. É o que está aqui no primeiro parágrafo, ó. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Então, está informando aqui que Francisco, ele trabalha de jardineiro na casa de Elvis. Então, essa frase aqui, que nós chamamos de oração, porque nos livros vem a palavrinha oração, que é uma frase, ela está dividida em sujeito e predicado. Qual é o sujeito desta frase? Lembra? Para eu saber o sujeito, eu faço a pergunta para o predicado. Quem é o jardineiro da casa de Elvis? Quem que é? Francisco. Então, Francisco é o sujeito. Viu que eu fiz a pergunta? Tá? Agora, vamos saber qual é o predicado. Qual é a ação que o Francisco faz? O que o Francisco faz? Ele é o jardineiro da casa de Elvis. Então, o jardineiro da casa de Elvis é o predicado. Certinho? Então, aqui só tá... a professora não vai fazer a leitura porque a professora já está explicando, tá? E na explicação a gente entende melhor do que talvez lendo, tá? Então, o que a professora explicou é o que está escrito aqui, certinho? Então, aqui nós temos outras orações também, igual Floriano é o da casa de Beto, tá? Aqui nós também temos o da minha casa é o meu pai, João, tá? Então, aqui nós temos aqui outras orações que também tem sujeito e também tem o predicado, tá? Bom, vamos praticar mais então aqui. Olha só. Seleciona o sujeito das frases. Então, vamos ver o que é sujeito e o que é predicado aqui. O menino joga bola. Então, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Se a professora ficar só lá lendo o livro, ninguém vai entender nada, né? Então, vamos praticar aqui os exercícios. O menino joga bola. Lembra que eu falei que tem que fazer a pergunta para saber qual é o sujeito? Tá? Quem joga bola? Quem joga bola é o menino. Então, o sujeito aqui é o menino. Deixa eu circular aqui. Menino, tá? Qual é o predicado dessa frase? O que o menino faz? Joga bola. Então, joga bola é o predicado. A outra frase que a professora trouxe. Luciana conversou com um rapaz. Qual é o sujeito dessa frase? Quem conversou com o rapaz? Quem conversou foi a Luciana. Então, Luciana é o sujeito. Qual é o predicado dessa frase? Qual é a ação que Luciana fez? Conversou com o rapaz. Então, vamos sublinhar aqui. O menino e o amigo sentaram no chão. Quem sentou no chão? Quem sentou no chão foi o menino e o amigo. Então, qual é o sujeito desta oração? O menino e o amigo. Qual é o predicado desta oração? O que o menino e o amigo fizeram? Sentaram no chão. O jornaleiro gritava, olha o jornal. Qual é o sujeito desta frase? O sujeito, vamos fazer a pergunta. Quem gritava?
o jornaleiro. Tá, o que o jornaleiro estava fazendo? Gritava, olha o jornal. Então, o predicado aqui desta frase. O boi soltou longo mugido. Qual é o sujeito desta frase? O sujeito é o boi. Para eu saber o sujeito, eu faço a pergunta. Quem soltou o longo mugido? Quem soltou foi o boi. Qual é o predicado desta oração? Qual é a ação que o boi fez? A ação que o boi fez foi soltou um longo mugido. Então, vocês viram que não é difícil nós identificarmos o sujeito e o predicado nas frases? Frases nós também chamamos de oração. Então, agora que você já sabe o que é sujeito e predicado, pratique então aí respondendo a página. Opa, a professora clicou errado, calma aí. Aqui, página 268, isso, página 268, tá bom? Todos os alunos irão responder essa atividade no livro de português. Finalizamos, então, o livro de português. Agora, vamos fazer a correção no livro de produção de texto, tá? Também é rapidinho a aula de produção de texto. A gente já está finalizando os conteúdos, então vai ser bem rápido, tá? Até a nossa próxima aula, então.